Bora lá! Bom dia, galera, bora zerar. E aí, topa aprender uma técnica para ajudar você a zerar sua abertura? Sim, é isso que a gente vai falar aqui hoje. Sejam todas e todos muito bem-vindos. E essa nossa live, nossa aula em formato de live aqui, é para eu falar para vocês realmente quais são os pilares que a gente precisa para zerar a abertura, o que a gente pode fazer além do alongamento. Existem técnicas que a gente pode associar no nosso treino para conseguir zerar a abertura muito mais rápido. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou especialista em abertura zerada. Eu ajudo as pessoas comuns a chegar na abertura zerada com 5 minutos de alongamento por dia através do método T8S. Bom, nosso tema aqui hoje é pilares, né? Que a gente precisa para zerar uma abertura e técnicas alternativas que a gente pode associar, sim. Então vamos entender primeiro o processo. O que é zerar uma abertura? Né? É quando a gente ganha flexibilidade máxima a nível de quadril e pernas, principalmente a parte da coxa da perna, vamos dizer assim, atrás da perna, que são os nossos posteriores, a parte de dentro da perna, que são os nossos adutores. Quando a gente aumenta o nosso nível de flexibilidade, a gente cria condições de ir fazendo a abertura, certo? E aí, muitas vezes, a gente acha que para zerar uma abertura, para ganhar mais flexibilidade de pernas, o que eu preciso fazer é alongamento. Não está errado, mas pensa comigo, se só alongamento fizesse as pessoas zerar a abertura, todo mundo que se alonga estaria zerado. Então, o que é que tem por trás? É aí que a gente tem que começar a pensar. O que é que tem por trás de um aumento de flexibilidade ao ponto de zerar a abertura? Quando a gente aprendeu a fazer alongamento lá atrás, né? A primeira vez que você fez alongamento, provavelmente foi lá naquelas aulas de educação física. Ia jogar o futebol, vôlei, sei lá o quê, o professor falava, vamos lá, vamos alongar para a gente poder começar a jogar. E, gente, a gente cresceu achando que aquilo realmente é alongamento. E não necessariamente. Na verdade, se eu quero aumentar a flexibilidade do meu músculo, eu preciso fazer um treino para aumentar essa flexibilidade. O alongamento, ele faz parte do treino, mas ele não é a única coisa. Lá na nossa aula de educação física, nas aulas que você faz hoje, coloca aí para mim o que você faz hoje, que atividade você pratica. É natural a gente fazer um aquecimento antes. E nesse aquecimento, muitas vezes tem alongamento. Só que não é esse alongamento que vai te levar à abertura zerada. Para eu fazer uma abertura zerada, eu preciso ganhar um nível de flexibilidade muito alto. Preciso trabalhar mobilidade articular. São todas coisas que possibilita eu ter uma amplitude maior de movimentos. Show, Krav Maga, capoeira, galera das artes marciais em peso. Em peso, em peso. É isso aí. Pilates, show de bola. E aí, antes da sua aula, você provavelmente dança, você provavelmente faz ali um aquecimento, né? E aí a gente vê o alongamento que tá ali e fala: não, eu tô trabalhando a minha flexibilidade. Vamos entender os pilares que a gente precisa trabalhar para zerar uma abertura. Primeiro ponto: a abertura ela é um movimento. Por mais que você veja a abertura lá paradinha, assim, ó. Ai, a Mari foi lá, deixa eu ver se eu tô no centro. A Mari foi lá, fez a abertura frontal, tá parada, não tá se movimentando. Isso não é verdade. O que precisa acontecer para que essa abertura aconteça? A minha perna precisa abrir, 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 abrir. Esse movimento de abrir está acontecendo a nível de quadril. E aí muitas pessoas me perguntam, Mari, eu tenho problema no joelho, eu consigo fazer abertura? Você consegue esticar o joelho assim, ó, você consegue fazer abertura, porque o joelho não vai influenciar. O que vai influenciar é o seu quadril. É a musculatura que está toda aqui em volta do meu quadril que me permite fazer esse movimento de levar minha perna até lá atrás para eu chegar numa abertura frontal. Quando a gente fala de abertura lateral, a mesma coisa.
A minha perna vai se abrindo, sim, esse movimento acontece a nível de quadril. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter condições de fazer esse movimento, sim. E aí a gente pensa assim, minha abertura, imagina, chega aqui, ó, não vai mais. E o músculo, é um músculo, eu preciso alongar o músculo. Esse alongamento do músculo, ele faz parte, mas não é apenas isso. A nossa articulação do quadril, vamos lá, vamos entender os pilares para nossa abertura, senão você vai começar a trabalhar só alongamento e não vai zerar. Que tá o nosso quadril, certo? O osso da nossa perna, nosso pezinho aqui, ó, joelho, sim, é aqui que mora a sua abertura. Então, o nosso quadril, ele tem o osso do fêmur, cabeça do fêmur, que encaixa aqui na fossa do acetábulo. Aqui tem a minha pelve, sim? Esse osso, ó, ele encaixa aqui. Para eu fazer uma abertura frontal, ele precisa rodar ali dentro, ó. Repara que esse fundinho, ó, ele tá rodando ali dentro para eu conseguir levar minha perna para frente. Quando a perna vai para trás, né, a perna de trás, ó, ele também roda. Quando eu vou fazer uma abertura lateral ou abertura de segunda, esse osso também roda ali dentro. Então, a nossa articulação, ela é muito importante para que a abertura aconteça. Só que o que poucas pessoas sabem é que a articulação, ela vai envelhecendo, sim? Vai passando os 30, 40, 50, ixi, vai ficando tenso o negócio. E o que acontece? Na cabeça do fêmur, na fossa do acetábulo, a gente tem uma proteção de cartilagem ali, sim? Além disso, entre um e outro, eu tenho uma almofadinha que se chama bursa. Já ouviram falar de bursite? É uma inflamação dessa almofadinha. Em volta de tudo isso, eu tenho cápsula articular, que protege, segura toda essa articulação. Tem ligamentos que segura essa articulação. Além disso, tem músculos chegando aqui que tem tendões, que são tecidos rígidos, como se fosse um couro, que está preso aqui nesses ossos. Então, quando você pensa em um treino para zerar a abertura, a gente não pode ignorar a nossa articulação. Dentro da articulação, além de tudo isso que eu falei que está ali envolvendo ela, tem o líquido sinovial. O nosso corpo fabrica, líquido sinovial é como se fosse um lubrificante natural do nosso corpo. E o nosso corpo fabrica esse líquido quanto mais a gente se movimenta. Quanto mais eu me movimento, mais líquido é fabricado. Se você trabalha muito tempo sentado ou muito tempo em pé, mas sem deslocamento, fica prejudicada a fabricação do seu líquido sinovial, porque o corpo vai fabricar de acordo com aquilo que você mostra para ele que precisa. Sim? Se eu quero fazer uma abertura, eu preciso que esse osso, ele deslize, que essa articulação deslize facilmente ali. Percebe? Então, além da musculatura alongada, eu preciso da minha articulação funcionando bem. Só que a gente já tem dois pilares para nossa abertura. Primeiro, alongamento, mas feito de forma correta. A gente aprendeu a fazer alongamento lá atrás e nunca foi falado para você que para você alongar você precisa colocar os ossos, o seu corpo, posicionar o seu corpo no alinhamento certo. Faz sentido? Que alinhamento? Não é só pôr a mão no pé? Não, não é só pôr a mão no pé. Vamos entender isso? Esse é o nosso primeiro pilar. Alongamento. Mas olha só. Quero alongar a posterior, que é o músculo que está atrás da minha perna. Sim? Quero alongar esse músculo que fica aqui atrás da minha perna. Um exercício para posterior é esse aqui. Sim, esse aqui pode ser um alongamento para posterior. Só que aqui tá errado. Se você faz esse alongamento assim, tá errado. Você não vai alongar posterior na potência que você poderia alongar. Por quê? Porque o músculo posterior está preso lá atrás no seu bumbum até atrás do joelho. A gente cria a ilusão que o nosso músculo é isso aqui. É uma faixa de músculo, de tecido, né?
Se ela tá lá atrás do meu bumbum e atrás do meu joelho, se eu coloco aqui e inclino o corpo para frente, eu vou alongar ele, certo? Só que o nosso músculo não é uma faixa assim. O nosso músculo é uma faixa assim, ó. Uma fibra, outra fibra, outra fibra. Isso aqui junto, ó, forma um músculo. Sim? Se eu traciono uma faixa assim, eu estou alongando, certo? Mas se eu traciono várias fibras, eu corro o risco de tracionar algumas, ó, de cima tá super tracionada, mas as de baixo estão bamba. Por quê? Porque o músculo não é uma faixa. Eles são várias faixinhas juntas. Então, eu preciso posicionar o meu corpo de uma maneira muito alinhada para tracionar todas as fibras. Porque se eu tracionar só algumas, o resultado do meu alongamento vai ser menor. Faz sentido isso para vocês? Coloca para mim se faz sentido. Então, quando você está lá nesse exercício aqui, fazendo o seu alongamento, com o pezinho lá, pensando em tracionar esse músculo, algumas fibras suas estão bambas, elas não estão alongando. Por isso que o resultado é pequeno. Como que eu poderia me alinhar, ajustar os meus ossos para realmente tracionar todas essas fibras nesse exercício? Primeiro ponto, girar essa perna para frente. O meu quadril, se você palpar aqui, ó, você vai sentir a crista ilíaca, que é a curvinha da sua pelve, ok? O meu quadril, ó, ele tá apontando para a diagonal. E aí eu viro um pouquinho aqui, ó, mas ele continua para a diagonal. E põe a mão lá no pé. E acho que eu tô fazendo o alongamento certo. Não, nesse exercício, o que eu preciso fazer? Posicionar o meu quadril de frente para a minha perna. Então, o pé que tá lá embaixo, deixa eu deixar um pouquinho no YouTube aqui para vocês verem, senão vocês não vão ver para tá vendo. Show. Esse pé que tá aqui embaixo, ó, ele tem que virar para frente. Eu tenho que empurrar todo o meu quadril virado para frente. Aí a minha crista ilíaca tá virada realmente para a perna da frente. E aí eu vou lá pegar o pé. Ainda assim tá errado. Eu alinhei o músculo, mas aqui eu já começo a trabalhar alongamento posterior. Só que o posterior, ele tá preso atrás do joelho e atrás do bumbum. Do jeito que tá o meu bumbum, eu não tô puxando esse posterior para lá. O que eu preciso fazer aqui? Voltar, olha bem pro meu quadril, empinar o bumbum e aqui eu vou descer, ó. Eu tenho uma abertura negativada. Aqui eu já tô alongando. Aqui eu não tô sentindo nada. Faz aí para você ver. Vira a crista ilíaca lá de frente, sim. Sem empinar bumbum, relaxado lá, relaxada essa região aqui da sua pelve, da sua lombar. Volta. Agora, empina o bumbum e desce. De preferência com o peito para frente. A tração que você faz nos seus posteriores é muito diferente. Por que os meus alunos conseguem zerar a abertura com apenas 5 minutos de alongamento por dia? Porque em cada exercício eles sabem exatamente como se alinhar para tracionar todas as fibras e não só parte delas. Então, esse é o nosso primeiro pilar para zerar uma abertura. Fazer alongamento, só que da forma certa. Gente, vocês não fazem ideia de como é torturante quando eu vou na academia ou eu vou num parque correr e vejo as pessoas fazendo esse alongamento desse jeito que eu mostrei. Dá vontade de ir lá e falar, não, ó, faz assim. É torturante. E muitas vezes a gente passa uma vida fazendo isso. Por isso que o desafio da abertura zerada é tão importante para você. Porque lá você vai aprender a fazer alongamento do jeito certo. Além disso, dentro desse pilar alongamento, eu preciso pensar na minha respiração. Tem maneiras como a gente respira que ajuda o nosso músculo a ganhar mais flexibilidade. Porque para o meu músculo aumentar a flexibilidade, ele precisa de oxigênio. Se você é do tipo que prende o ar quando faz alongamento, saiba que seu alongamento, o resultado vai ser menor
do que se você respirasse de forma certa. Lá no desafio, a gente vai aprofundar esse pilar de alongamento. Sim, na prática, a gente vai aprofundar. Mas tem um segundo pilar, que é o da mobilidade, que eu venho batendo nessa tecla desde segunda-feira aqui com vocês, né? Mas eu bato nessa tecla a vida inteira. Mas desde segunda-feira, todas as lives, aulas assim, em formato de live que eu tenho feito aqui com vocês, eu tenho falado sobre a importância da mobilidade articular. E não é qualquer mobilidade, é a autopassiva, aquela uma em que eu mesma faço em mim, só que com o músculo relaxado. Quem não viu essa aula, eu fiz essa aula na segunda-feira, tá disponível no YouTube, coloca lá, quadril travado. Você vai ver essa aula da segunda-feira. E lá eu mostrei como fazer mobilidade de uma forma que tenha mais resultado, ok? Esse é o nosso segundo pilar. Por que eu preciso da mobilidade de quadril? Porque é esses exercícios de mobilidade que vai falar para o meu corpo que eu preciso de mais líquido sinovial. Quanto mais líquido sinovial, mais lubrificante natural eu tiver, mais fácil de deslizar a articulação para eu chegar na abertura zerada. Então, aqui dentro do T8S, a gente trabalha esses 3 pilares. O primeiro, alongamento sim, mas da forma certa. O segundo pilar, mobilidade, mas da forma certa. E aí vem o terceiro pilar. O terceiro pilar é uma técnica alternativa que você pode associar aos seus exercícios de alongamento, ao seu treino de alongamento, para zerar a sua abertura muito mais rápido, que é o quê? A recuperação do músculo, a reparação desse músculo. Pensa comigo, o que acontece quando a gente vai na academia e pega lá um pezinho? Sim, eu fico fazendo lá bíceps com o pezinho. O que acontece? Normalmente, né, o ideal é que a gente pegue uma carga, né, que seja difícil da gente levantar, e aí a gente trabalha mostrando para o músculo que, cara, tá pesado. Ou você fica forte, eu tô falando isso para o músculo quando eu tô fazendo o exercício. Ou você fica forte, ou a gente não vai conseguir pegar esse peso. E aí, o que o músculo faz? Ele cresce em volume. Ele aumenta o volume dele. Por quê? Porque ele fica, as fibras dele ficam mais forte. É assim que a gente ganha massa. Só que como é esse processo de ganho de massa? Eu machuco o meu músculo propositalmente. Quando você pega, vai na academia e pega peso, você machuca o seu músculo propositalmente para que ele se regenere. Quando ele for se regenerar, se reparar, ele vai entender que ele precisa ficar mais forte e ele aumenta o volume dele. E aí você ganha mais força. Fisiologicamente, a grosso modo, é assim que a gente tem o ganho de massa. E o ganho da flexibilidade? A mesma coisa. Eu vou lá, minhas fibras musculares estão assim, eu traciono elas, elas dão umas micro rasgadinhas, elas fazem micro lesões. Não são macro lesões, micro lesões. E quando a minha fibra muscular faz micro lesões, ela precisa se reparar. Todo alongamento que você sentiu que tracionou tá fazendo microlesões. É o que a gente está buscando para esse músculo. Por quê? Na hora que ele for se regenerar, ele tem condições de ganhar flexibilidade. O que ele vai entender? Cara, é melhor eu crescer de tamanho, aumentar o meu tamanho, porque senão essa louca vai continuar tracionando as fibras e eu vou continuar rasgando. Então, do mesmo jeito que o meu músculo entendeu que ele precisa ficar mais grosso para ter mais força lá na academia, quando eu faço alongamento, ele entende que eu preciso alongamento do jeito certo, ele entende que precisa crescer de tamanho. E é aí que muita gente se confunde, fazendo um parêntese aqui. O nosso músculo, ele não é um tecido duro, que não cede, que nem um couro. Não, ele é uma lycra, você puxa, ele cede, você relaxa, ele volta. Sim, ele é um tecido como se fosse um elástico. Tem pessoas, quanto mais novo a gente tem mais condições de esticar esse elástico, mais o músculo é elástico. Conforme a gente vai envelhecendo, esse músculo vai ficando mais rígido.
E as pessoas acreditam que, conforme eu vou envelhecendo, eu não tenho mais como zerar uma abertura, por exemplo, porque meu músculo vai ficando mais rígido. Só que zerar a abertura não se trata de aumentar essa capacidade do músculo se esticar e voltar. Se trata da capacidade de fazer ele crescer de tamanho. Por isso que qualquer pessoa, em qualquer idade, pode sim zerar uma abertura se não tiver uma alteração de quadril. Faz sentido? Não é mudar a fisiologia do seu músculo, é aumentar o tamanho dele. Esse é o ponto. Quando eu faço o alongamento da forma correta, eu possibilito esse aumento do tamanho do meu músculo. Quando eu trabalho a mobilidade, eu possibilito facilitar o movimento da abertura. Só que quando eu faço alongamento, tem as microlesões. E é aí que começam os problemas, porque a gente quer zerar a abertura mais rápido, aí a gente quer treinar todo dia eu vou lá e traciono esse músculo várias vezes ao dia. E eu esqueço que esse músculo precisa do tempo dele para se reparar, porque ele só vai crescer, só vai aumentar de tamanho para eu conseguir chegar numa abertura zerada, se ele tiver tempo para se recuperar. Tá fazendo sentido? Coloca para mim se faz sentido, se você está compreendendo onde eu tô chegando. O que eu quero dizer para você é que você não vai ter um músculo com uma capacidade flexível como você tinha aos 15 anos. Você não tem mais como. Mas a gente pode aumentar o tamanho do seu músculo. Só que para isso precisa, show, obrigada, Claudinei. Precisa, obrigada, João. Precisa fazer esse músculo se recuperar. E é aí que a gente peca. Vocês sabiam que quando a gente faz alongamento do tipo estático, esse que eu fiz agora, parada ali, coloquei a mão no pé, do jeito certinho, fiz lá ele estático, ele parado. Quando eu faço alongamento estático, o meu músculo leva aproximadamente 12 horas para se recuperar, segundo as pesquisas. Quando eu faço alongamento do tipo balístico, que é um outro tipo de alongamento que eu fico balançando, não é o dinâmico, é um outro tipo. Ele leva 24 horas. Então, dependendo do tipo de alongamento que você fizer, seu músculo precisa de mais tempo ou menos tempo para se recuperar. Por isso que fazer alongamento várias vezes ao dia de alta intensidade não é indicado. Os meus alunos, eles fazem 5 minutos no dia, não é 5 minutos no café da manhã, almoço e janta. É 5 minutos no dia. Para quê? Para que o músculo tenha tempo de se recuperar. Então, se você quer que seu músculo cresça em tamanho, dê o estímulo certo para ele, mas saiba que ele tem que se recuperar. O tempo entre um alongamento e outro naquele músculo vai ajudar ele a se recuperar. Mas existe uma técnica que a gente pode aplicar para acelerar esse processo de recuperação do músculo. Quando a gente está lá tracionando meu músculo, ele faz as microlesões, ele libera nesse músculo substâncias químicas inflamatórias. E essas substâncias prejudicam a reparação do músculo. Conforme vai passando as horas que eu fiz alongamento, essas substâncias vão saindo da corrente sanguínea ali, vão saindo desse músculo, ok? Mas eu preciso esperar. Mas você pode acelerar isso. Você pode ajudar o seu músculo a se recuperar. Como? Aplicando massagem nesse músculo quando você termina o alongamento. Acabou o alongamento, eu vou lá e eu vou fazer uma massagem no músculo que eu alonguei. As substâncias químicas que foram liberadas ali, quando a gente faz uma massagem no nosso músculo, a gente aumenta a vasodilatação, o sangue que está chegando naquele músculo. Então, o meu vaso está desse tamanho. Quando eu faço massagem, eu aumento a temperatura do músculo e o meu vaso fica desse calibre. Sim, ele dilata. Quando ele dilata, tem mais sangue passando ali. Mais sangue ajuda a varrer essas substâncias que foram liberadas depois do alongamento.
Então, se você faz um treino para zerar a abertura e não aplica a automassagem no final, você está comendo bola. O que é automassagem? Né? A gente tem a massagem que eu posso pedir para alguém aplicar em mim, pagar para alguém aplicar em mim, mas existe a automassagem que você mesmo faz em você. Pode ser com a mão, eu posso fazer com a mão no músculo, mas existem alguns recursos, tipo essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui chama bolinha cravo, bola cravo. Essa bolinha, ela é própria para automassagem. Por quê? Porque eu vou passar ela lá no meu músculo que eu alonguei e vou pressionar contra o músculo, não é passar com carinho. Eu vou pressionar ela contra o meu músculo. Repara, ó, que fica até umas bolinhas. Sim, da pressão que eu tô fazendo. Para que serve esses cravinhos? Para ir nas fibras mais profundas. Lembra que eu falei que o nosso músculo não é uma faixa, eles são várias fibras? Conforme esse cravinho vai passando, ele vai pegando as fibras que estão mais aqui atrás. E aí você otimiza a massagem que você está fazendo. Sim? Então eu posso usar uma bolinha cravo, eu posso usar esses carrinhos de massagem, esse aqui no caso, ó, ele é cravo também, tá vendo? Ele tem uns pininhos, tá? Que ajuda também a aprofundar a massagem que você está fazendo. Posso usar aqueles bastões, sim, rolo de autoliberação como massagem também, não tem problema. E a autoliberação também é uma técnica que acelera o processo de reparação do músculo, mas a gente vai falar sobre essa técnica numa outra live, ok? Agora, qual é o ponto da automassagem? É que tem a maneira certa de fazer. Se eu venho aqui, ó, e passo aqui, ó, no meu músculo, assim, ó, as fibras, né? A gente tem um músculo aqui que é o deltoide, ele tá aqui, assim, ó, nesse sentido. As fibras desse músculo, elas pegam daqui e vêm para cá. Várias fibras assim, ó. Sim? Vai fazendo nesse sentido. Se eu venho e faço a massagem neste sentido, o resultado é menor do que se eu fizer no sentido da fibra. Então, toda massagem, automassagem, tem que ser feita no sentido da fibra. E é aí que a gente se perde um pouco. Quem não entende, né, do sentido da fibra acaba se perdendo. Então, agora, eu vou passar para vocês aqui como vocês devem aplicar a automassagem nos principais grupos musculares que vocês vão alongar para zerar a abertura. Vamos entender o sentido? Bora lá? Então, ó, quais são os grupos musculares que a gente vai trabalhar para zerar a abertura? O primeiro grupo muscular é posterior de perna. Esse é o primeiro, tá? Depois que eu fiz o meu alongamento, eu posso vir e passar a bolinha aqui. Mas tem um jeito mais fácil, que é eu colocar a bolinha no chão, posicionar a minha perna aqui, ó, eu vou fazer bem de ladinho para vocês verem, e soltar o peso da minha perna em cima. Com o pé apoiado aqui no chão, a mão no chão, levando o bumbum e deslizo a bolinha, soltando o peso da minha perna em cima dessa bolinha. Quando eu faço isso, eu gero uma pressão maior e vou deslocando, tá? A bolinha tá passando aqui, ó, passando aqui, ó, de um lado para o outro. Mas é neste sentido aqui, neste sentido que eu passo essa bolinha para posterior, ok? Então, posterior, posso ir lá e aqui, ó, a bolinha vai deslizar neste sentido. Quanto mais pressão eu colocar, mais profundo eu vou pegar a automassagem, as fibras que estão lá no posterior. Além do posterior, a gente tem alongamento de glúteo. Sabia que tem que alongar a bunda, fazer a abertura? Tem que alongar o bumbum. Só que como que funcionam as fibras do nosso glúteo, tá? Nosso glúteo, as fibras não são assim, ó. Elas são, o glúteo máximo pega aqui da lateral e vem para a região sacral. Tem outros que vêm, o glúteo mínimo e médio, vem aqui da lateral para a região sacral, mas na diagonal, sim? Então, como que eu posso massagear o meu glúteo? Posso sentar lá e passar, ó, neste sentido, e posso passar neste sentido, em diagonal. Como também eu posso sentar lá na bolinha, e passar aqui, ó,
lateralmente. Sim? Não assim. Ok? Segundo, terceiro grupo que a gente também alonga para zerar a abertura. São os nossos adutores. É a musculatura que está aqui na parte de dentro da minha perna. Parte da frente e de dentro. As fibras dos nossos adutores, a maior parte delas estão neste sentido aqui. Então, eu vou passar a bolinha neste sentido aqui. Sim? Aqui eu acho mais fácil com o carrinho. Que aí eu posso fazer nesse sentido aqui, colocar bastante pressão e fica fácil para fazer, tá? Depois a gente tem um outro grupo que são os rotadores, que fazem a nossa perna virar. Por quê? Para zerar uma abertura, eu preciso ter esse movimento aqui para fazer o encaixe da abertura, para a abertura conseguir descer. Se eu tento fazer uma abertura sem girar essa perna de trás, com a perna para baixo, o osso do quadril bate e fica difícil descer. Por isso que a gente gira e aí a gente consegue descer. Se eu tento fazer uma abertura lateral com os pés virados para frente, o osso bate e eu não consigo descer. Então, a gente faz essa rotação da perna, esse movimento está acontecendo a nível de quadril, para que eu consiga descer. Essa rotação externa só pode acontecer quando os seus rotadores internos estão alongados. Então, a gente trabalha o alongamento dos rotadores internos. E esses rotadores, eles ficam mais ou menos nessa região aqui. Então, como que eu vou fazer a massagem nessa região? Eu vou colocar a bolinha e a direção deles é na diagonal. Sim, é em diagonal. Então, eu vou colocar a bolinha nessa região e vou empurrar mesmo o meu quadril para frente. E aqui, vou massagear nessa direção. Sim. Um outro músculo são os nossos flexores de quadril, né? Quando eu quero levar minha perna para trás, meus flexores precisam estar alongados. Uma maneira de fazer é aqui, empurrando mesmo para frente, você pega bem na região dos flexores. E eles estão aqui, ó, neste sentido. E aí eu vou passar a bolinha aqui nesse sentido. Sim, esses são os principais grupos musculares que a gente vai trabalhar, né, no nosso treino de zerar uma abertura. E é com essa técnica, gente, 2 minutos você faz a massagem em todos os grupos. Por conta de 2 minutos, você não ajuda seu músculo a se recuperar. Sim? Então, a partir de hoje, terminou seu treino de alongamento, não sai do chão. Vai lá, pega uma bolinha. Maria, não tem bolinha cravo. Pega uma bolinha de tênis, bolinha do cachorro, um limão. Só não vai sentar em cima do limão que não vai dar muito certo. Pega um limão e passa essa bolinha redonda ali para ajudar a deslizar. Sim? Mari, pode ser aparelho de massagem, aqueles que vibra e tal? Pode, não tem problema também. Sim? Considerando massagem, a gente pode passar qualquer coisa que faça, que ative a circulação ali na região e vai ajudar o nosso músculo a se recuperar e ganhar flexibilidade muito mais fácil. Show de bola? Então, ó, 3 pilares para você zerar a abertura. Alongamento do jeito certo, mobilidade articular para aumentar líquido sinovial e o movimento da abertura ficar mais fácil. Automassagem ou autoliberação para que você consiga ajudar o seu músculo a se recuperar, para ele ganhar flexibilidade muito mais rápido, muito mais fácil. Show de bola! Agora eu quero saber, quem aí topa se comprometer a fazer automassagem quando termina os alongamentos? Coloca eu topo. Porque agora você entendeu o porquê de fazer, não é frescura, tá? E tem uma coisa além, quando você faz isso, no outro dia, a sensação de desconforto no músculo que você alongou é muito menor, ok? Topam? Eu topo, show, show, é isso. Se você quer que o seu corpo responda aquilo que você quer, você precisa colaborar com ele também, senão não tem como. Vocês são atletas e vocês sabem disso, tá? Quanto tempo? Show, Lucas, ótima pergunta. Quando a gente termina o alongamento, não fica aquela sensaçãozinha de músculo mais cansado, mais pesado, mais judiado? Você vai passar até essa sensaçãozinha melhorar. Passa lá um pouco, troca de grupo muscular, começa a perceber aquele um que você passou. Não, melhorou, beleza, não preciso voltar.
Não, tô sentindo que ainda tá pesado, intensifica mais. O tempo mínimo ali, vamos supor que você vai alongar 3 grupos musculares hoje no seu treino. Para 3 grupos musculares, coloca 1 minuto para cada um. 1 minuto para cada um é o tempo médio. Sim? Show de bola.